Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bom estarmos reunidos em nome de Jesus, para juntos prestarmos a nossa adoração a Deus e termos esse tempo aí de oração e de meditação na palavra do Senhor. Hoje uma live um pouquinho diferente, uma live um pouquinho mais curta. Nós vamos dar continuidade à nossa pequena série tratando sobre as crises da alma. Não teremos aí o nosso costumeiro tempo de interação. Vamos aí direto ao que interessa, para que a gente possa ser mais breve, mas ao mesmo tempo conseguir cobrir todo o assunto que temos aí para meditar nessa noite. Ainda estamos nesses encontros que são exclusivamente virtuais, mas a ideia é que já nas primeiras semanas de outubro nós tenhamos condições de ter o nosso encontro presencial também nas quintas-feiras. A ideia é que tenhamos aí um tempo de estudos da Palavra de Deus, alguns estudos direcionados, em que aqueles que estiverem conosco presencialmente vão poder interagir melhor, fazer perguntas. Temos um tempinho ali de qualidade nessa questão do ensino. E aqueles que não puderem estar conosco de maneira presencial vão poder acompanhar essa transmissão também, que vai ser feita nas quintas-feiras. Então vai ser feito ao vivo, mas também transmitido como nós temos feito aos domingos. Então vai ser numa dinâmica diferente, né? Esse estilo mais intimista aqui, no meu escritório, simplesmente online, nós vamos deixar para outros momentos, talvez até mesmo para um outro ambiente, para um outro canal, que é no caso o meu canal. Pretendo ter outros encontros assim, outras transmissões em dias diferentes das nossas programações, para estudos esporádicos ou para conversas esporádicas. Aí isso vai acontecer então no meu canal pessoal, para não termos outras coisas também no nosso canal que não aquilo que é a programação da nossa igreja, aquilo que é a programação comunitária, né? Então, se tivermos aí outras coisas que serão esporádicas, vamos encontrar em outro local. Se assim acontecer, será avisado também. Então já fica a dica: se você não está lá no meu canal, não me segue lá no meu canal, depois procura aí pelo meu nome, Jean Haberman, do jeito que escreve aí o meu nome, meu sobrenome, que está passando aqui embaixo. Também depois, se quiser se inscrever lá no meu canal, vai me ajudar também a divulgação aí das mensagens que eu vou preparando, né? Eu tenho usado aquele canal para fazer um compilado de algumas mensagens, tanto mensagens que eu tenho pregado aqui através da nossa transmissão das quintas-feiras, como pregações que eu fiz em outros lugares, em Capanema. Tem algumas coisas também que eu preguei em Planalto, em outros lugares. Eu quero compilar aí algumas dessas mensagens e colocar elas na íntegra no meu canal, e também colocar alguns cortes para poder ter aí algumas palavras mais rápidas, né? Pra usar até mesmo para devocionais, meditações e coisas do tipo. Isso aí é um projeto paralelo. Estou dizendo aí que se nós tivermos outros momentos de meditação assim, só a minha carona aqui na tela, né, somente pela internet, isso não vai acontecer no canal da nossa igreja. Nós vamos tentar fazer com que as coisas funcionem mais presencialmente, e aquilo que é feito presencialmente é transmitido também, então fica registrado também. Mas nosso foco principal é o que acontece na comunidade, é o que acontece ao vivo e a cores ali, tá? Então não vamos dar tanto foco mais a esse momento exclusivamente online, mesmo porque a nossa expectativa é que, com o passar do tempo, a pandemia vá diminuindo de fato, e as restrições vão diminuindo de fato, e a vida vai voltando um pouco mais ao normal. Essa é a nossa expectativa, e estamos orando para que isso aconteça, e vamos trabalhar também para que as nossas reuniões funcionem como de costume, tá? Mas hoje nós vamos ter aí mais um tempinho de meditação na palavra de Deus, utilizando simplesmente o YouTube, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê direção em tudo aquilo que nós vamos fazer nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença sempre constante conosco, pelos inúmeros meios pelos quais o Senhor discipula a nossa mente, o nosso coração, nos instrui. E nesse momento em que vamos meditar na Tua palavra, clamamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê condições de compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos condições de ouvir, de perceber e de aplicar a Tua palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.
Amém, queridos. Vamos meditar hoje, dando continuidade então à nossa série. Temos falado um pouquinho sobre essas crises internas, sobre o homem interior, né, as crises da alma, aproveitando aí o mês que é chamado de o Setembro Amarelo, né, que é essa levantar a atenção para crises da alma que inclusive desencadeiam na nossa sociedade tantos males, inclusive chegando ao ponto de algumas pessoas tirarem as suas próprias vidas por essas crises muito prolongadas e muito agudas. Então eu aproveitei este momento, essa desculpa do Setembro Amarelo para chamar a atenção a essas questões que são mais internas, essas questões que têm a ver com os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas fragilidades internas. Nós temos falado sobre isso, o quanto a nossa vida ela é integral e o quanto Deus nos criou de maneira integral e a sua graça, o seu amor e a sua salvação nos alcança de maneira integral. Quando Cristo morre na cruz, comprando e redimindo um povo para si, ele não estava redimindo simplesmente seres etéreos, não estava simplesmente levando para si almas, por assim dizer, como naqueles filmes antigos, né, de gente sem corpo, com uma roupinha toda branca, talvez com auréola, né, e as harpinhas sendo tocadas. Muita gente tem esse tipo de imagem da eternidade, mas quando nós olhamos de maneira detida para as Escrituras, nós vemos que as Escrituras apontam para uma eternidade corpórea, uma eternidade de materialidade, em que nós vamos trabalhar, nós vamos comer, nós vamos interagir com outros, nós vamos ter a administração do novo céu e da nova terra, que Deus nos coloca ali também como responsáveis. A eternidade é o que deveria ter sido desde o início, antes da queda. Deus nos criou para o mundo, Deus nos criou para administrar a sua criação. E assim será na eternidade. Então, a Bíblia nos diz que naquele dia em que Jesus voltar, os nossos corpos, aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão. A ideia de ressuscitar é a ideia de assumir novamente essa forma corpórea. E aqueles que ainda estiverem vivos serão arrebatados e transformados. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que os nossos corpos serão glorificados, que aquilo que hoje é corruptível vai se revestir daquilo que é incorruptível, aquilo que hoje é imperfeito vai se revestir daquilo que é perfeito, falando dos nossos corpos materiais. Assim como Cristo, ao morrer, ressuscita no seu próprio corpo, um corpo diferente, um corpo glorificado, um corpo com capacidades diferentes, mas ainda assim um corpo, a ponto de seus discípulos poderem comer com ele, vê-lo. O próprio Tomé consegue tocar nas feridas de Jesus. Então há um corpo material. Deus então está salvando para si não só um povo que são almas, mas também um povo que é corpóreo. Deus redime tudo aquilo que foi tocado pelo pecado. Assim também será com a criação, a terra que hoje está debaixo da influência de Satanás, debaixo do problema do mal e do pecado, por consequência do homem, como também Paulo vai nos dizer que a criação aguarda, geme a manifestação, esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi submetida ao problema, foi submetida à desgraça, não por causa própria, mas por causa daquele que a submeteu, ou seja, nós, a humanidade. Então tudo isso vai ser redimido. E hoje nós já experimentamos parte dessa redenção. Essa redenção que primeiramente é uma redenção cósmica, uma redenção que também é do nosso espírito, mas que redime toda a nossa vida, redime as nossas ações, redime as nossas palavras, os nossos pensamentos e redime também as nossas emoções. Deus age em nós. A presença de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Deus estão agindo em nós para dirimir os efeitos do pecado em todo o ser humano. Por isso, tratar do nosso homem interior, das nossas emoções, não é algo menos espiritual. É algo que é tão espiritual quanto qualquer outro assunto que nós encontramos nas Escrituras. E temos falado sobre estresse, sobre depressão. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito de temores, a respeito de medos. E se você tem a sua Bíblia aí com você, eu peço que você mantenha ela em mãos, como de costume. Eu vou passar os textos aqui na nossa transmissão, mas é importante que você tenha a sua Bíblia em mãos para fazer as suas próprias anotações. Nós vamos meditar hoje num salmo, um dos salmos de peregrinação, o Salmo 121. Salmo 121 é um salmo muito conhecido,
que com certeza você conhece parte deles, e as tem até mesmo de cor, algumas das partes deste salmo, e eu espero que você acompanhe aí também na sua Bíblia, para termos aí um tempo de qualidade meditando na palavra de Deus. Eu vou passar o texto aqui, do Salmo 121, e aí você mantém também a sua leitura das Escrituras aí em mãos. Antes de mais nada, eu espero que você já seja inscrito no nosso canal e já tenha aproveitado aí para deixar o seu gostei e ativar as notificações para que quando tenhamos aí um vídeo novo você seja notificado, ou quando uma live estiver próxima a acontecer você recebe as notificações. Então é importante que você seja inscrito. Eu tenho visto aqui nos analytics do nosso canal, e tem várias pessoas, quase metade daqueles que nos assistem com frequência são pessoas que ainda não foram inscritas no nosso canal. Então dá uma forcinha aí pra gente, isso não custa nada para você e ajuda demais a propagação do Evangelho através daquilo que nós estamos fazendo como comunidade local, tá bom? Então Salmo 121, vou colocar aqui na tela para nós podermos meditar. Salmo 121 diz aqui o início, já logo após a apresentação do Salmo 121, escreve aí então cântico de peregrinação. Então os cânticos de peregrinação são estes cânticos que eram entoados pelo povo de Israel, já tratamos sobre isso em outro momento, eram entoados pelo povo de Israel quando saíam das suas cidades rumo a Jerusalém, onde ficava o templo. Os israelitas tinham esse costume de ir celebrar a Deus onde estava o símbolo máximo da sua presença, que era o templo, onde estava a Arca da Aliança. Então era ali o local de adoração, o local onde eram levadas as ofertas, os sacrifícios, e aqueles que não moravam em Jerusalém, nas épocas de festividade, subiam a Jerusalém, e a ideia é subir mesmo, porque são montanhas, né? Subiam a Jerusalém para adorarem juntamente com toda a comunidade de Israel, principalmente no momento da Páscoa. No tempo da Páscoa haviam grandes peregrinações por todo o território de Israel, da Palestina e dos países vizinhos onde habitavam israelitas. Eles subiam com costume até Jerusalém para ali entregarem a sua adoração. E nesse trajeto eles iam louvando a Deus com estes cânticos que são chamados de cânticos de peregrinação ou salmos de romagem. Então eles iam das suas cidades cantando do Salmo 120 até o Salmo 132, que são esses cânticos da caminhada. E como é bom nós nos lembrarmos, somos também peregrinos sobre essa terra, e estes cânticos falam muito da nossa peregrinação. Antes de nós meditarmos no texto propriamente dito, ou lermos o texto e irmos expondo esse texto, é bom fazermos uma pergunta. Você tem medo de alguma coisa? Ou quais são os seus medos? Quais são os seus temores? Quais são as coisas que te causam um desconforto ao pensar a respeito delas? Existem pessoas que têm medo de muitas coisas, têm medo do futuro, têm medo de perder o trabalho, têm medo de um relacionamento não dar certo, têm medo de não conseguirem pagar as contas no final do mês. Alguns têm medos mais profundos, fobias, alguns têm medo da morte, não só de morrer, mas do processo da morte. Eu me lembro que quando criança, já quase no início da adolescência, um dia eu me dei conta de que eu ia morrer, e isso me trouxe muito desespero. Eu fui conversar com a minha mãe e falei: mãe, todo mundo vai morrer um dia. Não conhecia Cristo ainda, era uma criança. E a minha mãe falou: sim, um dia todos nós vamos morrer. E eu perguntei: você vai morrer também? Meu pai vai morrer? Eu vou morrer? E ela disse: olha, a vida é assim, um dia todos nós vamos morrer. E eu lembro que naquele dia eu chorei compulsivamente, eu me desesperei ao ter uma ideia que um dia todos nós... com licença, desculpe. Um dia todos nós vamos morrer. Então esse foi um desespero. Hoje já superei esse medo, ainda me causa muito desconforto no pensar em como será essa transição, mas eu estou muito mais preparado para encontrar com o Senhor. Ainda espero que eu encontre com Ele estando vivo, que Ele venha e que eu seja arrebatado, que eu seja um daqueles que vai encontrar com o Senhor sem experimentar a morte. Mas se não for assim, eu sei que Deus estará comigo
naquele dia. Ainda me causa muito desconforto pensar no como, nas condições em que isso vai acontecer. Mas há muitos que se desesperam em face à morte, em pensar a respeito da morte. Muitas são as coisas que nos causam esse desconforto e esse medo. Mas no final das contas, tudo isso tem a ver com onde nós estamos fixando os nossos olhos. Esses desesperos maiores, esses temores, esses medos maiores, eles se evidenciam na nossa vida quando os nossos olhos estão sobre certas coisas ou sobre certas circunstâncias que vão nos trazendo esse sentimento aterrador de como vão ficar as coisas, de perder o controle. Principalmente quando nós percebemos que nós não temos o controle sobre aquelas situações, é aí que vem o medo. Quando o mês vai terminando ou quando as contas vão se aproximando e nós olhamos para o saldo bancário e não há dinheiro suficiente para suprir aquelas contas, então os olhos começam a ficar de olho naquilo que vai acontecer e a antecipar coisas, e o medo vai chegando aos nossos corações. Quando pensamos nesse texto, vemos que haviam muitos motivos de medo na vida dos peregrinos. Os peregrinos que iam a Jerusalém sofriam de muitos temores. Haviam perigos nas estradas, de feras, de animais selvagens ali naqueles caminhos. Os próprios caminhos não eram caminhos muito agradáveis. Algumas pessoas tinham que subir montanhas, andar por desfiladeiros. Muitos inimigos, muitos assaltantes ficavam à espreita a essa época, sabendo que as caravanas vinham e muitas delas trazendo dinheiro, porque inclusive essa era uma das orientações de Moisés, quando o povo ia adorar a Deus em determinado local, era necessário que se levassem as suas ofertas, e essas ofertas às vezes não era possível levar os animais que seriam entregues como oferta, então havia uma instrução de Deus ao seu povo de que estes animais deveriam ser vendidos nas suas terras de origem e esse dinheiro então transportado para que se comprasse lá em Jerusalém os animais que seriam levados como oferta. Então as caravanas vinham com os seus animais, com os seus camelos, os seus jumentos e também com ouro, prata, para adorar a Deus em Jerusalém. Isso chamava a atenção de muitos salteadores, de assaltantes. Então o caminho do peregrino não era um caminho confortável. Pensar em chegar em Jerusalém era muito bom, mas o caminho não era tão bom assim. Por isso havia muitos motivos de temor. O Salmo 121 nos mostra um coração temeroso que busca em Deus algum tipo de consolo para que este medo fique mais distante. O texto nos diz aí então, no versículo 1, o texto que a gente conhece muito bem, em que o salmista diz: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E o salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui esse salmo vai ser organizado aí em grupinhos de 2 versículos, se você perceber. A NVI inclusive faz assim, outras versões não trazem esse tipo de indentação, esse tipo de organização do texto, mas a NVI faz isso de uma maneira muito interessante. Ela coloca aí pequenos bloquinhos de 2 versículos. E aqui nos versos 1 e 2, nós vemos exatamente o salmista falando do seu foco, falando de onde estão os seus olhos, porque aqui está todo o segredo, queridos. Aonde nós colocamos os nossos olhos é que está o nosso coração. Jesus vai falar sobre isso no Evangelho de Mateus, que os nossos olhos são como as candeias, ou são os iluminadores da nossa alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo perece. Aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, tratamos inclusive sobre isso há alguns encontros anteriores, de que onde nós colocamos os nossos olhos, ali vai estar o nosso coração. E o nosso coração encontra os temores quando os nossos olhos estão em um lugar que não é Deus, estão baseados em seguranças que não vêm de Deus, ou que não são o próprio Deus. Por isso o salmista está falando, está dizendo nesta canção: eu levanto os meus olhos para os montes. Montes é o que ele mais via em todo o seu trajeto. A região da Palestina é uma região com muitas montanhas. E enquanto o peregrino está caminhando rumo a Jerusalém, ele está vendo muitas montanhas. Mas há uma montanha em que ele espera
há um monte que ele espera, que é o monte onde está o templo. E ele está então em toda a sua jornada esperando o momento em que ele vai enxergar o monte onde está o templo de Deus, o símbolo da sua presença. Então ele diz: e eu levanto os meus olhos e eu me pergunto, de onde vem o meu socorro? O que é que me guarda em todo esse trajeto? E o salmista mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. E o seu coração está agora encontrando desculpas ou encontrando motivos para poder descansar quando ele começa a refletir em quem Deus é. Ele diz ainda no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como quem diz, eu posso descansar dos meus problemas e das minhas tribulações internas, porque eu creio num Deus que criou todas as coisas, que é mais poderoso do que todas as coisas, porque ele não só criou, como sustenta todas as coisas. Ele está acima de tudo. Ele é o Deus criador, ele domina acima das circunstâncias. Ele está para além das circunstâncias. Embora as circunstâncias podem me causar algum tipo de desconforto, eu creio num Deus que é superior a toda e qualquer circunstância. E aí ele diz na sequência, no versículo 3, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então eu posso confiar neste Deus, porque ele não é só o Criador, mas ele é alguém que está atento. Ele não só tem poder sobre tudo, ele não só domina sobre tudo, como ele está me guardando. Ele é o Deus que criou tudo, mas é o Deus que me protege, é o Deus que está comigo, é o Deus que se mantém alerta. O meu protetor está alerta. O texto diz que ele não dorme, outra versão vai dizer ele não cochila. Mas tem uma versão, que é a versão que eu mais gosto, deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui, é a versão revista e corrigida, que diz lá no versículo 3 e 4, diz que não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Essa é a palavra que eu acho interessante. O versículo 4 diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. A versão revista e corrigida, então, traz essa expressão, tosquenejar. E tosquenejar é uma dormidinha mais rápida. Quando a gente pensa em cochilo, tem aquela ideia de um sono, que é um sono prolongado, mas um sono curto. Não é dormir como a gente faz quando chega à noite e vai dormir lá 10, 11 horas da noite para acordar no outro dia, às 6, 7 horas da manhã, essa longa noite de sono. Isso é dormir. Cochilar, na nossa visão, tem mais a ver com aquele cochilinho depois do almoço, né? Você almoça, aí vai lá e tira uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos e tira um cochilo. Mas a ideia do texto, que a palavra tosquenejar também nos traz, é que Deus nem sequer dá aquela pescadinha, sabe a pescadinha? Que você está assim, de repente já cansado, tentando manter a concentração, seja dirigindo, seja em uma palestra ou em algum culto, né? Nos cultos de vez em quando eu vejo os irmãos tosquenejando. É aquela piscada, sabe, aquele susto que você toma assim, de que você está quase dormindo. Isso é o tosquenejar. E o texto nos diz então que Deus nem sequer tosqueneja. Deus nem sequer dá essa pescadinha, ele está sempre atento. Por isso eu posso ter o coração mais em paz, porque Deus é o Deus que cria todas as coisas, que sustenta todas as coisas pelo seu poder, e ele está atento, ele não está distante de mim, ele não está indiferente às minhas circunstâncias, mas ele está atento e ele me protege das circunstâncias. Ele diz então que o Senhor, no versículo 5, o Senhor é o seu protetor, como a sua sombra, e como sombra que o protege. Ele está à sua direita, ele está do seu lado forte, à sua destra. Ele diz no verso 6, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Aqui a ideia da proteção de Deus, o Deus que está atento o tempo todo. E aqui no versículo 6 há um paralelo disso, dizendo que Deus está cuidando de nós, tanto de dia quanto de noite. Que nem mesmo as circunstâncias naturais são um grande obstáculo na vida daquele que ama e teme a Deus. Porque Deus o guarda tanto de dia quanto de noite. O texto diz então que o socorro vem deste Deus que está próximo de nós. Então Deus é o Criador, Deus está atento, ele não dorme, ele é o nosso protetor e ele está perto, ele está próximo. Aqui a figura como sombra que o protege,
Isso, na visão daquele que está peregrinando, é muito fácil de ver, né? Ele olha para si mesmo, ele vê a sua sombra. Enquanto há sol, ele consegue enxergar a sua sombra. E a sombra está com ele em todo tempo. Aonde ele vai, a sombra vai atrás. Eu vi até um videozinho, talvez você tenha visto há um tempo atrás, uma menininha que está andando, de repente ela percebe a sua sombra, ela tenta fugir, ela fica desesperada tentando correr da sombra. E na visão daqueles que estão caminhando pelos desertos, onde há muita incidência de sol, se vê a sombra o tempo todo. E Deus está dizendo, olha, eu sou como essa sombra. Como essa sombra, estou com você. Pode ser também que o salmista esteja olhando para as sombras que vão o proteger ao longo da caminhada. Nos momentos de muito sol, encontrar alguns oásis, alguns arbustos ou algumas fendas na rocha em que ele possa passar e ali se refrescar durante algum tempo. Essa sombra que traz um deleite, que traz um refrigério. E Deus está dizendo ao seu povo, o Senhor é quem te protege. Deus está usando este salmo para dizer isso. O Senhor te protege. E o salmista está dizendo, o Senhor te protege. O Senhor é como esta sombra que está com você em todo o tempo. E aí o verso 7 e 8 diz, o Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. Outra versão diz, protegerá a sua alma. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre. Aqui, mais uma vez, o salmista está falando desta trajetória, da sua saída do seu local de origem até a entrada em Jerusalém e depois o caminho inverso, da sua saída de Jerusalém até a sua entrada de volta à sua terra. Então Deus o protege, o Senhor é o nosso socorro, é o nosso protetor, é o Criador, é aquele que está sempre atento, é aquele que está sempre por perto e é aquele que se importa conosco. O verso 7 fala que ele nos protegerá a vida, nos protegerá de todo mal, mas isso não significa que nós não vamos passar pelos males. Isso não significa que nós não vamos enfrentar os males. Significa que Deus vai proteger a nossa vida em meio aos males. Que de todos os males, o mal maior, Deus estará guardando. Deus vai proteger a nossa alma. Deus não vai nos deixar perecer. Ainda que o nosso corpo sofra danos, nossa alma continua guardada em Deus, e ainda que qualquer coisa possa acontecer contra nós nesta terra, nós estamos guardados em Deus para a eternidade. A presença de Deus nos protege no dia a dia, nos guarda das artimanhas de Satanás e também das situações do dia a dia. O Senhor sim nos protege, mas não quer dizer que nós seremos imunes a todo tipo de dificuldade. O texto está dizendo que Deus protegerá a nossa vida como um todo, a nossa vida como essa existência na presença de Deus e a nossa existência sobre essa terra. O Deus que protege. Então esse salmo é um salmo belíssimo que fala de Deus como sendo esse guardador, esse protetor poderoso. E eu chamo este salmo de a pregação mais difícil de todas. Embora seja um salmo de tamanho consolo, é um salmo de intensa dificuldade ao pregar. E sobre pregar este salmo, sobre pregar essa mensagem, ela é difícil não porque o seu tema seja desafiador. Ela é difícil não porque tenha palavras duras e dificultosas. Não, ela é difícil pelo público ao qual ela é direcionada. Você já parou para pensar qual é a pessoa mais difícil da gente pregar? Talvez aquela que não acredite em nada seja a pessoa mais difícil de pregar. Talvez. Talvez aquela pessoa que acredite em qualquer coisa seja mais difícil de pregar. Bom, eu tenho para mim que existe uma pessoa mais difícil do que essas duas, que é pregar para nós mesmos. A plateia mais complicada de nós falarmos não são as plateias externas, mas a plateia interna do nosso próprio coração. Porque esse salmo, se você reparou, ele é uma pregação. Ele é um falar a respeito de Deus, mas falar a respeito de Deus para nós mesmos. O que o salmista está fazendo é pregar para si mesmo. De novo, o verso 1 diz, eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. E aí a resposta é para mim. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, como se o salmista saísse de dentro dele e começasse agora a falar com ele, ele diz, ele não permitirá que você tropece. O salmista está trazendo essa pregação para ele mesmo. E é muito fácil, queridos, nós falarmos com outras pessoas. É muito fácil resolvermos problemas de outras pessoas.
É fácil nós darmos palavras de ânimo para aqueles que estão desanimados, porque nós estamos fora da situação. Difícil é trazer essas verdades para nós nos momentos das nossas adversidades. Os peregrinos aqui estão indo a Jerusalém e estão pensando nos seus desconfortos, pensando nos seus perigos. E eles precisam falar com eles mesmos. Isso aqui não é confissão positivista. Isso não é pensamento positivo. Isso é pregar o evangelho à pessoa que mais necessita do evangelho, a pessoa que mais necessita de lembrar de quem é Deus, que somos nós mesmos. Como eu disse na introdução, os nossos medos, as nossas ansiedades estão diretamente relacionados em onde nós estamos colocando os nossos olhos. E nos momentos das crises, os nossos olhos saem de Deus e passam a olhar demais o problema. Por isso é necessário esse exercício de novamente pregar para nós. De talvez olhar no espelho e dizer: o Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor te trouxe até aqui te ajudou o Senhor e Ele vai continuar. Aquele que iniciou uma boa obra na sua vida é fiel para completá-la. Pregar isso para outros é muito fácil, e eu digo isso como pastor. Difícil é quando nós estamos passando por momentos de ansiedade, de angústia e de medo, nós trazemos à memória todas essas coisas, de falarmos com a nossa própria alma. É por isso que eu digo que essa mensagem, esta pregação, é de fato a pregação mais difícil de todas. Porque quais são as razões do medo? A insegurança é uma razão do medo. A insegurança de que eu não sei como é que vão ficar as coisas no dia seguinte, eu não sei como é que vai ser aquela situação que eu estou tentando administrar, aquele sonho que eu tenho, aquele projeto que eu tenho, ou aquelas dificuldades que estão se avizinhando e eu não sei se elas vão se resolver, se elas não vão se resolver. Aí brota o medo no coração. Outra razão do medo é a desconfiança. É desconfiar nos resultados, é desconfiar nas pessoas, é desconfiar de Deus. E uma outra razão, que é a base disso tudo, que é a raiz disso tudo, é a incredulidade. É deixar de crer que Deus é este que o Salmo diz, que é criador e que está acima de toda circunstância, que é sempre presente, que está conosco como uma sombra ao nosso lado, que não perde o controle da nossa vida, que não dorme, que não dormita, em que eu não posso olhar para Deus e dizer: o Senhor não está vendo o que está acontecendo, como se Deus fosse indiferente às mazelas que acontecem na minha vida. Não, Deus é protetor, Deus está comigo. Deus está comigo em meio às adversidades. E é isso que eu preciso dizer para mim, nos momentos das adversidades, quando o meu coração começa a falhar nessa confiança em Deus e o medo começa a se avizinhar de mim. O verdadeiro amor, diz João, lança fora todo medo. O amor de Deus e o amar a Deus coloca o nosso coração nesse estado de uma paz que excede o entendimento para vencer os medos do dia a dia. Mas para que eu vença em meio às circunstâncias, no dia da adversidade, eu preciso ter a consciência de quem é Deus e eu preciso falar comigo mesmo de quem é Deus. Quando nós vemos alguns textos nas Escrituras com aquela expressão "não temas", sempre Deus fala ou antes ou depois, porque eu estou contigo, e revela partes do seu caráter. A segurança do cristão não está na sua força, não está na sua capacidade, não está em fatores externos. A segurança do cristão está em reconhecer que o Deus poderoso é o seu Deus, é o seu Pai e que está com ele em todo o tempo, mesmo no vale da sombra da morte. Não é isso que o salmista fala no Salmo 23? Eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo no vale da sombra da morte. Mesmo quando eu passe pelas adversidades, diz o salmista no Salmo 23, eu não vou temer, eu não vou deixar o medo tomar conta de mim, porque eu sei que o Senhor está comigo mesmo em meio às adversidades. Então esta pregação, ela é muito difícil porque ela fala conosco. Sabe que nós vamos ouvir muitas pregações ao longo da nossa vida. Eu ouvi uma frase um tempo atrás, que é uma grande verdade, que o máximo que um pastor está fazendo é preparando a igreja para o próximo pastor. Isso tem a ver com as sucessões. Passamos por uma sucessão recente e durante um tempo um pastor esteve cuidando desta igreja e depois vem um outro pastor e um dia esse pastor também se vai, seja para uma outra terra, seja promovido para a eternidade. Um dia
Este pastor também vai entregar o seu rebanho a um outro pastor, ainda que esse outro pastor seja o nosso sumo pastor final, aquele dia em que nós encontraremos com o nosso último pastor. Mas sempre vamos estar aí indo de uma liderança a outra, ouvindo pregações da igreja, ouvindo irmãos, ouvindo em um estudo, ouvindo através da internet, através de algum outro recurso. Vamos ouvir mensagens. Então esses pregadores vão mudando ao longo da nossa vida e nós vamos nos interessando mais ou menos por um ou por outro pregador. Mas há um pregador que vai ser constante na nossa vida, que nunca vai nos abandonar, que vai estar conosco ainda que a gente mude de cidade, ainda que a gente mude de igreja, ainda que a gente mude de canal, que vai sempre estar conosco. E esse pregador somos nós mesmos. Nós pregamos para nós o tempo todo, seja de maneira ativa, seja de maneira passiva, seja falando conosco de maneira intencional, seja construindo modelos mentais e visões a respeito de Deus no nosso coração e vendo a vida através dessas imagens que vamos criando de Deus. Nós pregamos para nós o tempo todo. E o que é que nós pregamos para nós? Quais são as palavras que nós dizemos a nós? Quais são as coisas que nós trazemos à nossa memória, que nós nos lembramos? Quais são as coisas que nós confessamos sobre a nossa vida? Nós sempre vamos pregar para nós. E esse é o pregador mais constante. É o pregador que prega mais para nós do que o nosso pastor, do que a pessoa que a gente acompanha nas redes sociais, que prega de dia e de noite, que traz palavras a nós. Somos nós mesmos. Por isso é tão necessário nós termos uma visão correta das Escrituras, termos o conhecimento da palavra de Deus, para que nesses dias nós possamos usar aí essa linguagem construtiva para a nossa própria fé. Veja que em todo o tempo deste salmo, do versículo 3 em diante principalmente, nós vemos aqui uma linguagem instrutiva. Como se o salmista estivesse falando para ele mesmo, pregando para a sua própria alma. Deus é assim, Deus faz desta forma. Agora presta atenção, de onde ele tirou essas ideias? De onde ele tirou essa teologia? Como ele pode pregar para ele mesmo? Porque ele conhece a Deus, porque ele conhece a palavra de Deus. Isso aqui não são apenas palavras soltas ao vento ou palavras gostosinhas de se ouvir. Isso está na base do ensinamento de Deus ao seu povo. Nós encontramos em toda a lei instruções como essa. Em toda a lei nós encontramos Deus falando de quem Ele é. Afinal, o texto do Gênesis fala muito sobre Deus como este Criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Ele está evocando aqui o livro do Gênesis. Ele está evocando aqui o Deus protetor em toda a história do Êxodo, em toda a saída do povo, desde a saída do povo do Egito, como Deus os tirou com mão forte, com poder, e que caminhou com eles em todo o deserto, rumo à terra prometida, o Deus que não os abandonou, mesmo quando eles abandonavam a Deus. O Deus que os protege como uma sombra por sobre eles, que enquanto caminhavam pelo deserto durante o dia, vinha uma coluna de nuvem sobre eles, protegendo como uma sombra sobre eles. Os protegia à noite, os protegia de dia. Então o que o salmista está fazendo aqui é evocar a palavra de Deus para ele mesmo. Está pregando a palavra de Deus para ele mesmo. E nós só vamos ter uma visão correta de Deus quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós nos apropriarmos da palavra de Deus. E o que nós devemos falar à nossa alma e pregar para nós não é um discurso vazio, motivacional. Nós precisamos trazer à memória a palavra. Quando Moisés morre, o texto nos diz lá em Josué capítulo 1, que Deus chama Josué e diz, olha, Moisés morreu. Há uma crise instaurada aí. Imagina, aquele que estava caminhando com Israel há 40 anos, dirigindo Israel, agora está morto. Aquele por meio de quem Deus fez grandes milagres, agora está morto. E Deus diz, Josué, é você quem vai assumir. E ele diz, eu vou estar com você. Como eu fui com Moisés, eu vou estar com você. Mas ainda em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz, mas não se aparte da tua boca este livro da lei. Ao contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Só então você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Deus diz a Josué, eu vou estar com você. Não temas que eu vou estar com você. Seja corajoso, eu vou estar com você. Como eu fui com Moisés, eu vou estar com você. Mas não se aparte das Escrituras. Conheça as Escrituras. Que é conhecendo as Escrituras que você vai praticar as Escrituras e vai ter essa coragem, essa confiança. É necessário conhecer a palavra
para que esta palavra esteja na nossa boca no dia da adversidade. Agora, presta atenção numa coisa. Nós desenvolvemos essa teologia antes do dia da adversidade. É muito bom e é tão necessário que nós oremos no dia difícil, que nós procuremos conselhos, procuremos conhecer as Escrituras, estudar a palavra de Deus nos dias difíceis. É muito necessário que isso aconteça. Mas no meio da adversidade, do medo, do sofrimento, da depressão, do estresse, o nosso coração está comprometido e nós temos dificuldade de internalizar as coisas, de entender as coisas. Às vezes começamos a querer buscar aquilo que nós queremos ouvir e não entendemos de fato o que está ali diante de nós, porque a nossa visão está embaçada, nosso coração está comprometido. Então nós não conseguimos ver com clareza. É por isso que antes dessas situações acontecerem, antes do dia difícil, nós vamos desenvolvendo esse banco de dados, de conhecer quem é Deus, de nos apregoarmos, de nos colocarmos em ambientes onde essa palavra nos é pregada. Em nossos momentos devocionais, buscarmos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, buscarmos entender as Escrituras, lermos bons livros, participarmos das transmissões, dos cultos, dos estudos, termos conversas com qualidade com pessoas que amam e temem a Deus e que conhecem a palavra, e termos conversa com essas pessoas para nós aprimorarmos as nossas vidas, a nossa fé. Isso é tão necessário antes de chegarem os dias difíceis. Porque quando os dias difíceis chegarem, quando o medo chegar, quando o medo bater na nossa porta, eu já estou cheio desta palavra, eu já tenho o meu banco de dados, e o que eu vou fazer é trazer à memória, é colocar para fora aquilo que está guardado. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar tudo o que ele nos ensinou. Mas como lembrar algo que nós não aprendemos? Por isso nós aprendemos. E nos dias difíceis, o Espírito Santo traz de volta à memória aquilo que nós já internalizamos. Esse é o exercício do salmista. Todo esse salmo belíssimo, todo esse salmo de confiança, é um salmo apoiado nas Escrituras, estruturado nas Escrituras, que alguém desenvolveu na sua caminhada de fé antes dos dias da necessidade. E quando a necessidade chega, ele puxa do seu banco de dados e ele recita para ele mesmo. Ele começa a colocar o dedo na sua própria cara e dizer: confia no Senhor, Ele está com você, Ele é a sua sombra, Ele não dorme, Ele está ao seu lado como alguém que caminha com você, Ele é o Criador de tudo, Ele está acima de tudo, acima das circunstâncias. Nós vemos vários textos em que o salmista vai falando com a sua própria alma, com o seu próprio coração. Nós vemos várias pregações que são direcionadas a nós mesmos, que nós devemos fazer para nós mesmos. Esse salmo é um salmo muito belo, em que fala sobre características de Deus, mas é uma pregação muito difícil, porque ela fala de nós estarmos conscientes disso tudo e de falarmos para nós quando nós não queremos ouvir, quando já não temos mais ânimo, vencer o nosso próprio coração. E é nesses momentos que se faz ainda mais necessário pregar para nós, quando nós não temos a menor vontade. Quando nós dizemos: eu não quero orar, eu não quero ler as Escrituras, eu não me sinto bem. Sabe que há algo que as crises de alma fazem conosco, que é nos isolar. É nos isolar das pessoas e é nos isolar de Deus. É dizer: eu não quero orar, eu não sinto que faz diferença, eu não sinto que Deus está me ouvindo, eu oro e parece que a oração não passa nem do teto. Eu não tenho vontade de ir ao culto, eu não tenho vontade de ver ninguém, eu não tenho vontade de receber conselhos, eu não tenho vontade de conversar com o meu pastor, eu não tenho vontade de nada. É neste dia em que se torna imperativo nós sairmos de nós, como o salmista está fazendo aqui, colocarmos o dedo na nossa cara e diz: não, levante-se, é o Senhor quem cuida de você. Não quer ir ao culto? Vai ao culto sim, porque é lá em que você vai ouvir uma palavra que vai trazer de novo o seu coração para o centro, trazer o seu coração para o lugar. Não quer ler as Escrituras? Você vai ler mesmo assim, porque você precisa vencer aquilo que está te vencendo. É tirar os olhos da circunstância e colocar os olhos naquele que nos guarda, naquele que nos cuida, colocar os olhos em Deus. Isso é tão necessário. Essa pregação, ela precisa acontecer nas nossas vidas. Ela precisa ser real nas nossas vidas, principalmente nos dias mais difíceis. Então, que nós possamos inculcar essa palavra na nossa vida. Procurar conhecer mais, nos apropriarmos mais.
procurarmos a termos mais ferramentas à nossa disposição. As nossas lives de quinta-feira ou os nossos encontros de estudo que vão acontecer nas quintas-feiras são tão necessários para a nossa vida. Principalmente nessa construção de uma teologia que nos será útil no dia difícil. Os cultos das nossas comunidades são tão necessários para ir criando esse repertório. O nosso momento de devocional, a nossa leitura pessoal das Escrituras, o nosso relacionamento desenvolvido através da oração, tudo isso são as bases que vão nos segurar no dia difícil. Agora, se chegar no dia difícil e eu não tiver essas bases, eu estou perdido. Aí sim eu vou me desesperar. Aí eu vou olhar para os montes procurando o meu socorro e eu não vou encontrar socorro nenhum, porque os meus olhos não estão mais naquele que me cuida. Estão, sim, nas circunstâncias. O salmista diz, eu olho para dentro de mim e eu sei que Deus já instituiu, já colocou em mim as ferramentas necessárias para que eu supere esses medos, que é a sua própria palavra. E ele então começa a puxar de dentro de si mesmo, lembrando de quem é Deus, lembrando do caráter de Deus, lembrando da presença de Deus para consigo. É difícil, mas é necessário. E se eu quero vencer o medo, a angústia, o estresse, as depressões, eu preciso ter sempre a palavra de Deus à minha boca. Eu preciso sempre vencer estas tentações que vêm sobre mim para que eu esmoreça, para que eu seja destruído. Eu preciso vencer com a palavra de Deus. Por isso é necessário desenvolver esse repertório espiritual e nos dias mais difíceis pregar para nós mesmos. Talvez nesses dias nós não tenhamos ninguém à nossa volta para falar conosco. Nós não tenhamos um amigo, não tenhamos um pastor, não tenhamos um líder espiritual, nem acesso a algum tipo de mensagem. Mas nesse dia, se nós de fato temos a palavra de Deus no nosso coração, nós podemos pregar para nós mesmos, para vencermos o medo. Qual é o seu medo? Qual é a sua dificuldade? Quais são as coisas que têm roubado a sua paz? Com certeza existe uma palavra de Deus para que o seu coração volte para o lugar certo. Não simplesmente uma palavra de um triunfalismo barato. Não simplesmente uma palavra que seja uma palavra de conhecimento humano ou uma palavra de motivação frágil. Não, com certeza há uma palavra de Deus, construtiva, que aponta para o caráter de Deus e que você pode se apegar nos dias difíceis. Você conhece a Deus o suficiente? Conhece a palavra de Deus o suficiente para estar suprido nesses dias de dificuldade? Talvez você esteja passando por momentos de aflição de alma e não tem de onde tirar. Isso deveria levantar o seu alerta para ver o quanto é necessário criar este banco de dados, criar esse repertório espiritual. Talvez esse seja o momento de você depender de outras pessoas para te trazer este suprimento, mas que você possa também amadurecer e não depender de outras pessoas. Contar com outras pessoas? Sim. Contar com o que Deus faz através de outras pessoas? Ótimo. Mas não depender do que outros farão com você para que você se mantenha de pé. Nossa fé deve estar fundamentada em uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. A nossa fé deve estar fundamentada na própria palavra de Deus, porque essa não passa. Essa está conosco em todo o tempo. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá e há de se cumprir. Pessoas na nossa vida vêm e vão. Pregadores na nossa vida vêm e vão. Mensagens que nós ouvimos aqui e ali, através de ferramentas de pessoas, elas são esporádicas, elas acontecem, ainda que seja com frequência. Mas aquilo que nós estamos vendo e falando para nós mesmos, isso é cotidiano, isso é 24 horas por dia. Enquanto estamos acordados, estamos falando conosco mesmo. Enquanto dormimos, relembramos as coisas e sonhamos com as coisas que nós já internalizamos. Nós somos o nosso maior pregador. E é bom que esse pregador conheça a palavra. Porque se esse pregador não conhece a palavra, ele vai pregar heresias no nosso coração.
Assim como é perigoso ouvirmos pregações de pessoas que distorcem as escrituras, que falam as coisas que nós queremos ouvir para nos deixar cativos. Assim como é perigoso termos acesso ao falso evangelho e sermos ludibriados por esse evangelho, é muito perigoso quando nós confiamos num coração que não conhece a Deus, num coração que não conhece a palavra de Deus. Por isso é tão necessário termos esses momentos, principalmente as nossas quintas-feiras, de nos apropriarmos, de conhecermos com profundidade a palavra de Deus e pregarmos essa palavra para nós nos dias difíceis. Que o Senhor nos dê condições de vencermos os medos, de vencermos as crises de alma, colocando os olhos na pessoa de Deus, mas não numa caricatura de Deus, não numa visão equivocada de Deus, mas uma visão acurada de quem Deus é, porque conhecemos a Deus através da sua palavra, que o seu Espírito ministra aos nossos corações através da sua palavra, objetiva, os traços do caráter de Deus, os traços da ação de Deus. E então nós podemos dizer à nossa própria alma, podemos pregar para nós mesmos, como diz o salmista no Salmo 42, por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus, pois é certo que eu o louvarei. Nós possamos pregar para nós mesmos, como o salmista faz no Salmo 121. É Ele quem está comigo, o Criador. Ele me protege, Ele é como a minha sombra, a minha direita. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor me guardará, Ele me guardará, guardará a minha alma, me guardará em meio aos males, me guardará dos males, me guardará do maligno. Ele está comigo, porque Ele não dorme, Ele não dormita, Ele sequer tosqueneja. E Ele caminha comigo e protege a minha saída e a minha entrada, não só hoje, mas para sempre. Que essa palavra seja gravada nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Bom é termos esse tempo de meditação na palavra do Senhor e espero que no decorrer dos nossos próximos encontros nós possamos ainda ter mais conversas a este respeito. Nesta semana, neste domingo, nós não teremos a mensagem desta série, ou pelo menos eu não vou pregar a mensagem desta série, mas eu pretendo ainda no domingo seguinte, não neste domingo agora, no domingo seguinte, eu pretendo ainda encerrar essa série de exposições sobre as crises de alma, ainda no próximo domingo, então no primeiro domingo de outubro, nós vamos encerrar essa série aí, falando ainda sobre essas crises de alma. Na quinta-feira seguinte, ainda não sei também se nós vamos conseguir fazer uma mensagem neste estilo. Na quinta-feira seguinte eu vou estar em viagem a São Paulo, vou estar participando na terça, quarta e quinta de um congresso que acontece ali em Campinas sobre revitalização, plantação de igreja, sobre estratégias para que nós possamos desenvolver aí na nossa comunidade local mais e mais ministérios, recursos e situações que possam promover o crescimento espiritual de qualidade na nossa igreja e também a boa administração da nossa comunidade, a abertura a outras pessoas, né, o contato com outras pessoas para estarem também integrando a nossa comunidade. Então, este congresso visa o aprimoramento dessas ferramentas para que a nossa igreja se torne cada vez mais saudável. Então, na semana seguinte, eu não estarei em Londrina nesses dias aí, essa semana, de terça até quinta-feira. Estarei no culto para o domingo, sim, na nossa primeiro domingo de outubro, né, em que nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, mas durante a semana ainda não sei como é que nós vamos fazer. Muito provavelmente eu vou deixar alguma mensagem gravada para essa meditação ou alguém vai estar trazendo a palavra aí nesta quinta-feira. Mas vamos falando sobre isso no decorrer da semana, no nosso próximo culto aí de domingo, tá bom? Nós estamos já encerrando a nossa transmissão. Antes de mais nada, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e pedindo também a sua bênção sobre as nossas vidas e sobre os nossos medos, que Ele nos livre dos medos com uma visão correta de quem Ele é. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso em que podemos meditar na Tua Palavra, em que podemos conhecer um pouco mais do Teu caráter ou nos lembrarmos um pouco mais do Teu caráter e nos trazer à atenção novamente a importância, Senhor, de conhecermos a Tua Palavra e de exercitarmos a Tua Palavra nas nossas vidas.
de confessarmos a Tua palavra nas nossas vidas, de pregarmos a Tua palavra a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos a manter um coração desejoso por Te conhecer e um coração que se lembra das Tuas promessas, das Tuas palavras, dos Teus ensinos. Dá-nos um coração pronto a Te ouvir e a Te obedecer, e um coração que descansa em meio às adversidades, no Teu caráter e nas Tuas promessas, ó Pai. Dá-nos olhos para enxergar a Tua presença conosco, que possamos nos lembrar que aquele que criou os céus e a terra é o nosso bom pastor, é o nosso Pai, que está conosco em todo o tempo, que não dorme, que não cochila, que não vacila, que está conosco e está bem perto, que mesmo que passemos por um vale de trevas e morte, o Senhor está conosco. O Senhor é este que nos acompanha em todo o tempo e que nos protege, que não permite que a nossa vida seja destruída, ainda que situações adversas aconteçam conosco. O Senhor preserva a nossa alma, o Senhor preserva a nossa vida. Te pedimos, ó Pai, que traga também a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa aqui representada, que apresenta os seus pedidos de oração diante do Senhor. Sejam crises emocionais, sejam crises familiares, crises na saúde, seja a apresentação de um amigo, de um familiar, Senhor, diante de Ti, que esteja passando por grandes problemas. Tu és o Deus bondoso que nos guarda e que nos cuida. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor possa agir com misericórdia e graça na vida dessas pessoas, promovendo cura onde a cura é necessária, promovendo restauração onde a restauração é necessária e nos dando olhos para enxergar que é o Senhor quem está operando em nós e operando através de nós, ó Pai. Abençoa o Teu povo, guarda o Teu povo e dá a cada um dos Teus filhos e filhas uma visão correta e segura de quem o Senhor é, para que os nossos corações encontrem descanso, mesmo nos dias difíceis, ó Pai. Que possamos vencer o medo, conhecendo e firmando-se no Seu amor, ó Pai. Obrigado. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, queridos, a todos que estiveram conosco neste tempo de meditação, um pouco mais curta, um pouco mais direta, né? Mas crendo que também efetiva, porque é o Espírito Santo quem fala conosco. Que essa palavra seja traduzida aí no seu coração e que você possa aplicar às mais diversas áreas da sua vida e aos mais diversos momentos da sua vida. Não se esqueça de depois compartilhar essa mensagem com alguém que você conheça. Vai estar aí à disposição no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, a nos seguir aí também nas redes sociais e nós nos vemos, permitindo o Senhor, neste domingo, às 19 horas, aqui em Londrina. Aqueles que fazem parte de outras comunidades e que estão assistindo a nossa transmissão são sempre muito bem-vindos, mas lembre, isso não exclui a sua necessidade de se integrar a uma comunidade local de fé, onde as pessoas te conheçam o seu nome e onde você possa, de fato, ser pastoreado e acompanhado por toda uma comunidade de gente que ama a Deus. Procure uma igreja bíblica próxima de você, uma igreja que pregue a palavra de fato, que se leia a Bíblia, que se explique a Bíblia, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Deus te abençoe, a gente se vê em breve, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tá bom? Até mais.